Paz do Senhor, igreja. Está todo mundo bem? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, no capítulo de número 6, versículo de número 11. Aleluia. Eu quero glorificar a Deus nesta noite, porque mais uma oportunidade Ele tem me dado de compartilhar da palavra dEle. Além do mais, com os meus irmãos. É muito gratificante e de uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus à noiva dEle. O reverendo David Wilkerson fala, se não me engano, David Wilkerson, ele fala que a maior responsabilidade na vida de um homem não é ele ser um prefeito de uma grande cidade, ou ele ser um diretor de uma grande empresa, ou ele ser o presidente da maior nação dessa terra. Ele fala que a maior responsabilidade de um homem é quando ele está entre Deus e as almas morrendo. Então é de suma responsabilidade quando nós vamos ministrar a palavra de Deus. Amém? Juízes, no capítulo de número 6, versículo de número 11, vai nos dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abierita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Até aqui. Senhor Deus e Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Pai. E um pedido te fazer, ó Senhor, que o Senhor derrame a Tua graça sobre o Teu Filho aqui, Pai, para ministrar a palavra à Tua igreja, conforme o Senhor colocou no meu coração. É o pedido que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, a palavra que eu quero ministrar nessa noite, ela tem 2 pontos só que nós vamos tratar. O primeiro ponto é que nós vamos tratar acerca de liderança. E o segundo ponto no qual a palavra que quero trazer à igreja nesta noite quer tratar sobre obediência. Liderança e obediência. Antes de fato adentrarmos no texto no qual nós lemos, para falar um pouco acerca de liderança, eu queria voltar um pouquinho antes. Eu queria voltar lá no Egito. A palavra de Deus diz que Deus escolhe um homem para ser libertador, para libertar o povo hebreu do jugo dos egípcios. A palavra de Deus vai dizer que Deus escolhe Moisés para realizar essa obra. Todos os irmãos sabem da história. Moisés está lá cuidando das ovelhas do seu sogro e Deus aparece dentro de uma sarça ardente e anuncia a Moisés que a partir dali ele seria o libertador do povo de Israel. O interessante é que Moisés, a primeira coisa que Moisés faz é algo que é extremamente natural a qualquer um de nós. Talvez Moisés olhe para dentro de si mesmo e fala, eu não dou conta. Eu sou pesado de língua, eu não. Deus se enfurece. Mas logo no texto nós vamos descobrir que eles entram em um comum. Que Arão, que era um homem eloquente, de boas palavras, que sabia falar, poderia ser o porta-voz de Moisés
naquela missão na qual Deus tinha colocado sobre ele. Então Deus fala: Moisés será o Deus e Arão o profeta. Moisés fala e Arão reproduz. Quem estava aqui naquela ministração do Renato Rubi, naqueles 3 dias, ele falou algo que me chamou a atenção, e eu creio que as pessoas que estavam aqui também, possivelmente te chamou a atenção. É que Deus poderia de fato logo escolher Arão, já que Arão era melhor de língua, falava melhor, era mais eloquente, de fato Deus poderia escolher Arão. Mas o Renato Rubi, ministrando naquele dia, ele fez uma colocação na qual chama a atenção, e a colocação é: Arão tinha a mentalidade de escravo. Arão nasceu na escravidão. Arão tinha uma mentalidade de escravo, e um escravo não pode libertar outro escravo. Moisés nasceu no palácio, Moisés era príncipe, tinha mentalidade de príncipe. Moisés era livre, e só livre pode libertar. Só livres pode conduzir o povo à liberdade. Só quem é livre pode exercer ministério de Cristo para a libertação dos demais. Escravo não liberta escravo. E Moisés executa aquela missão que Deus dá a ele. Irmãos, imagina só Arão, escravo, chegando diante do palácio para falar com Faraó. A primeira coisa que Arão ia fazer era se prostrar diante do primeiro soldado que tivesse na porta, se ajoelhar diante do primeiro soldado. Ele não saberia nem como chegar diante de Faraó, poderia até saber falar, mas não saberia chegar. Então, Deus não erra o plantio. Entenda isso na sua vida. Deus não erra o plantio. Se Ele te chamou para ministério, se Ele colocou sobre os teus ombros ministério, você pode olhar para você mesmo e dizer: eu não dou conta, não é comigo isso aí, eu não acho em mim as qualidades para exercer isso que o Senhor está pedindo para mim fazer. Mas Deus não erra o plantio. Moisés então executa essa missão, tira o povo do Egito. A Bíblia vai nos dizer que um mar se abre, um povo atravessa pés enxutos, um milagre como esse diante dos seus olhos. 3 dias depois o povo está murmurando e reclamando e jogando sobre Moisés esse peso. Aqui Deus começa a moldar a liderança de Moisés. É com o povo trazendo problema para diante de Moisés. E é diante desse povo murmurador, desse povo de dura servir, desse povo idólatra, desse povo com mentalidade de escravo, que Deus vai moldar a liderança de Moisés. 45 dias depois, estava murmurando novamente. E quando nós vamos lendo o Pentateuco, que nós vamos ver o povo de Israel murmurando e se corrompendo, murmurando e se corrompendo, e Deus agindo de misericórdia. A primeira vez que preguei nesta igreja, eu preguei uma mensagem em Abacuque, que diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque sabia que o povo havia pecado e que consequentemente seriam submetidos a juízo divino. Porque se tem uma coisa que Deus não permite, é que os seus filhos pequem com sucesso. Deus não é um pai permissivo, que permite que filho faz o que quer, peca como quer. Nós não temos um Deus assim. Abacuque sabia, o povo pecou, consequentemente vai ser submetido ao juízo divino. Deus, esse povo não vai suportar o juízo divino. Senhor, lembra-te da misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Não é assim nos dias de hoje?
Há dia, irmãos, que eu me olho no espelho e não consigo me reconhecer como um cristão. Há dia que nós olhamos no espelho e nós falamos assim: miserável homem que sou. É a graça e a misericórdia de Deus que nos permite estar de pé. Eu amo esse silêncio. Então Deus leva Moisés a formar um caráter, um líder. E Moisés, ele começa a destacar algumas qualidades dentro da sua liderança. Moisés tem uma visão de longo alcance. Moisés sabia que ele estava saindo do Egito com um povo, e Moisés sabia que teria que conduzir esse povo até uma terra prometida. Sabia onde estava, e por mais que essa terra prometida parecesse longe, ele sabia onde ele queria chegar. A outra qualidade de Moisés é a capacidade de tomar decisões. Todo bom líder tem que tomar decisões, e as decisões que Moisés toma no seu ministério é decisões com base na palavra de Deus. A segunda coisa é que Moisés era corajoso, porque para encarar uma missão como essa, de conduzir quase 3 milhões de pessoas, saindo do Egito, de uma escravidão, de uma mentalidade de escravo, é preciso ter coragem. A quarta coisa, Moisés tinha os objetivos bem definidos. Ele sabia, ele tinha objetivos definidos, não era qualquer conversa no ouvido dele que iria desviar a rota do seu ministério. Autoridade reconhecida pelo povo. Todo líder, ele tem que ter autoridade dada por Deus, reconhecida pelo povo. Se o povo é de Deus e Deus colocou o ministério sobre os teus ombros, certamente a tua autoridade irá ser reconhecida. Se não reconhece, é porque talvez não é povo de Deus. Saber distribuir tarefas. Moisés chegou em um ponto, e Deus está moldando a liderança de Moisés. Chegou em um ponto que saturou. Vem o sogro dele e dá um conselho a Moisés: Moisés, está pesado sobre os teus ombros, escolhe aí, divide. Se a liderança na qual Deus colocou nas tuas mãos, e a liderança que eu falo aqui não é a liderança apenas de ministério, você exerce liderança dentro do teu lar, dentro da conduta que tu vai mostrar, que tu vai ensinar para os teus filhos. Tu vai exercer liderança dentro da tua casa, com teu esposo, com tua esposa, com teus filhos, com os teus vizinhos. Tu vai mostrar, tu vai conduzi-los. Está sobre os nossos ombros. E Deus vai mostrando a Moisés e vai forjando o caráter de Moisés, transformando ele em um líder. Agora o tempo vai passando, e o que é que acontece? Moisés já está agora com 120 anos, sabe que vai morrer, mas Moisés, junto com ele, traz um homem chamado Josué, para substituir a liderança. Moisés morre, mas Deus levanta Josué. Josué caminhou com Moisés, andou com Moisés, aprendeu com Moisés, aprendeu como liderar com Moisés. E no livro de Josué, no capítulo de número 1, Deus chama a Josué. E uma das coisas que Deus vai falar é primeiro para Josué. Um dos aconselhamentos que tem no capítulo de número 1 para Josué: não se aparte do livro desta lei. Medita neste livro de dia e de noite. Deus já estava dando uma advertência, porque sabia que se Josué, porventura, se desviasse 1 milímetro deste livro, a liderança dele não seria como a liderança de Moisés, mas seria uma liderança de fracasso. Não se aparta do livro desta lei, medita de dia e de noite. Josué tinha o Pentateuco para meditar, os 5 primeiros livros da Bíblia.
O interessante é que a igreja de hoje tem 66 livros para meditar. Tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, para que você medite de dia e de noite nessa palavra. As decisões que tu tomarás na tua vida, meu querido, não é com base o teu achar e o teu querer. O teu achar e o teu querer é trapo de imundícia. Mas se tu tomar decisão para a tua vida, conforme esta palavra, eu te digo que tu serás bem-sucedido. No teu ministério, na tua vida, na tua família, no teu caminhar, na tua conduta, na tua postura. É com base nesta palavra. Josué, medita. Não se aparta do livro desta lei. Josué agora morre. E quando Josué morre, o que é que acontece? Não ficou líder. E ovelha sem pastor. Não deixou líder. E agora nós vamos entrar no livro de Juízes. E o que mais nós vamos ver? Tá sobre o jugo do juiz, o povo começa a prosperar. 40 anos, o juiz morre, o povo volta a se corromper. Começa a ir para a ruína, começa a pagar o preço. Levanta o juiz. O povo se conserta de novo no tempo do juiz. O juiz morre, o povo vai e perece. Por quê? Porque não estão segundo a vontade de Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11, versículo de número 19, vai dizer: ensina os teus filhos falando em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, escreve nos umbrais das casas e nas portas. Está dizendo o quê? Esta geração não pode se apartar desta palavra. Esta geração tem que transmitir para outra geração, porque se a outra geração não receber o evangelho verdadeiro e genuíno, facilmente serão pervertidos por esse evangelho indolor, que está levando rebanhos, milhares e milhares de pessoas tituladas cristãs para o inferno, porque não estão meditando nesta palavra, não estão ensinando. Ai da geração, eu fico me imaginando, Senhor, o que será da geração da Alice, do Isaac, dos meus netos? Que evangelho será este que eles irão ouvir? A responsabilidade daquele povo era ensinar os seus filhos, mostrar: nós temos um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus que nos tirou do Egito, um Deus que aniquilou os nossos inimigos, um Deus que zela, um Deus zeloso pela nossa vida. Nós não podemos apartar da sua vontade, é na sua vontade que nós temos que viver. Talvez as gerações que vinham não escutavam dos seus pais, não tinha o exemplo dentro de casa, e se corrompia e começava a adorar outros deuses. Aleluia. No texto nos qual nós lemos, começa no capítulo 6 dizendo: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. O Senhor usando o ímpio para castigar crente. O Senhor usando o ímpio para corrigir conduta de povo escolhido. Por 7 anos esse povo ficou sobre o jugo dos medianitas. Os medianitas foram tão cruéis que o povo começou a se esconder em cavernas e nas montanhas. O povo plantava, os medianitas vinham e secavam como gafanhoto. O povo tinha criação, os medianitas vinham e acabavam com a criação. O povo empobreceu, o povo foi à ruína. Um povo que foi colocado com mão forte em uma terra prometida, agora está arruinado por causa da desobediência. Desobediência. Não pense que Deus permite que filho peque com sucesso, porque não peca. O interessante é que nós vamos ver aqui, 7 anos. Deus levanta Gideão, nós vamos tratar já já.
Aí no tempo de Gideão, aí as coisas se consertam, depois corrompe de novo, e aí fica isso aí. Aí Deus, 7 anos não deu não, 40 anos de sofrimento no deserto, não deu não para vocês, agora toma 7, não, 7 não dá não, então espera aí, meu servo, quem é o servo? Nabucodonosor, reinado babilônico, 70 anos agora sobre o jugo de Nabucodonosor, 70 anos sobre o jugo daquela nação Babilônia. Mas que você tem que entender que mesmo diante desse jugo, mesmo em sofrimento, nós temos um Deus que tem todo o controle na sua mão. Todo o controle está na mão dele, irmãos. Tudo está na mão de Deus. Deus vai ter sempre um Daniel dentro do palácio, um Ezequiel fora do palácio, nas margens do rio Quebar. Deus vai ter um Jeremias em Jerusalém. Deus vai ter sempre um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo nos confins da terra. Deus vai ter sempre um pastor Messias aqui. Deus vai ter sempre um Aldeias nas mulheres, um Rafael nos varões, um Silas nas crianças. E Deus não erra o plantio. Deus não erra o plantio, por mais que você olhe para si mesmo e diga eu não dou conta. E Ele é especialista em usar improváveis. E por que Ele usa improváveis? Porque a glória dele, Ele não divide com ninguém. A glória de Deus, Ele não divide com homens. A glória de Deus é para Ele. O reinado babilônico cai, levanta o reinado medo-persa de Dário e Ciro. O reinado de Dário e Ciro cai, levanta o reinado de Alexandre o Grande, simbolizado na escatologia pelo aquele leopardo com 6 asas, que foi a velocidade que aquele reinado de Alexandre o Grande tomou. Todas as províncias, cidades, todo aquele continente, ele saiu devastando, ele saiu dominando tudo. O reinado de Alexandre o Grande cai, levanta o reinado de Roma, perverso, sem dó, um reinado sem dó, um reinado perverso, um reinado. Só os irmãos lendo acerca do reinado de Roma, para entender o quanto os romanos eram cruéis. Mas o que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Eu quero te dizer que Deus sempre tem o controle de tudo na mão. O reinado babilônico que durou 70 anos, depois do reinado babilônico, procura na Bíblia o povo adorando a outros deuses. Procura o povo se curvando diante de outros deuses. Judeu não prostra diante de imagem nenhuma. Isso será um empecilho para o anticristo. Que eles até enganarão e acharão que o anticristo é o Cristo. Muitos judeus acharão que é o Cristo. Mas quando o anticristo levantar a sua estátua e falar, povo judeu, agora vocês adoram. Judeu não adora outro Deus. Aí eles vão reconhecer, aqui não é o Cristo, nós não adoramos. Até nos dias de hoje, judeu não mais adora outro Cristo. 70 anos de Babilônia serviu para isso. O reinado medo-persa, Dário e Ciro. Ciro ouve uma profecia em Isaías, se comove com a profecia, pega e manda de volta o povo para Jerusalém. Em que isso contribuiu, pastor? A semente do Messias estava na Babilônia, mas a semente do Messias tinha que nascer em Belém. Alexandre o Grande levanta rapidamente e começa a levar, só que Alexandre o Grande fala assim, nós não vamos dominar apenas com a força bélica, como foram os outros, nós vamos dominar com a cultura. Nós vamos implementar a língua grega em todos esses países que nós conquistamos, em todas essas vilas, em todas essas cidades, a língua grega. E em que isso contribuiu?
Pedro não falava grego. Filipe não falava grego. Arranhava. Mas Deus levanta um tal de Paulo, que falava fluentemente o grego. E aquele reinado de Alexandre o Grande, que vai lá e coloca a língua materna em todas as cidades. Agora tem um Paulo, o maior evangelista que a igreja já viu, evangelizando o povo em grego. Os homens pensam que trabalham para eles, mas na verdade estão trabalhando para Deus. E Roma fala assim: nós vamos abrir estradas, nós vamos pavimentar, que era para a força do meu exército poder trafegar por essa estrada. Nós vamos matando todo mundo e construindo estrada. Nós seremos os dominadores. Aí nós vamos para a Bíblia e ver Paulo, nós vamos ver Barnabé, Marcos e Silas em sua primeira, segunda viagem missionária. Agora Paulo está andando sobre as ruas pavimentadas por Roma, pregando em grego. Deus não perde o controle de nada. Esses reinados passaram, mas a profecia que há em Daniel, uma pedra que vem sem auxílio de mãos, destrói aquela estátua. Aquela pedra é Cristo. Mateus no capítulo 16, versículo 18: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esse reinado é o reinado de Davi, que não passará. Quem ouve falar de Babilônia, quem ouve falar de Nabucodonosor, quem ouve falar de Medo-Persa, de Dário e Ciro, quem é que ouve falar de Alexandre o Grande? Quem é que ouve falar de reinado de Roma mais nos dias de hoje? Agora, quem é que ouve falar sobre o reinado de Cristo? O reinado que Paulo, pregando em grego, e esta língua grega pregando ali, alcançou a mim, alcançou a você, irmão. Eu te glorifico. Uma casa sem liderança está sujeita a fracasso. Uma vida sem liderança está sujeita a fracasso. Da mesma forma que Moisés fala bem assim: não, eu não dou conta não, sou pesado de língua. Tipo dizendo assim, parafrasear: escolhe outro aí, Deus. Não é comigo esse negócio aí não. Aí Gideão, aí vem a proposta diante de Gideão, e Gideão já começa a falar a mesma coisa. Gideão não acreditava que o Senhor era com ele, porque o Senhor é conosco, porque tanto sofrimento. Se o Senhor é conosco, Pai, por que nos sobrevém tanto sofrimento? Gideão estava desacreditado, irmão. Estava malhando o trigo no lagar, lugar de mexer com uva, o cara estava lá, porque os medianitas vinham e roubavam a safra. Gideão fala assim: não, eu acho que esse negócio aí não é comigo não. Mas Deus fala para ele: é contigo que eu estou contando. É você que irá libertar o povo. Deus escolhe. A Gideão fala bem assim para Deus: mas Deus, eu sou um improvável, parafrasear. Eu sou um improvável, Senhor. A minha casa é a menor na tribo de Manassés. E eu sou o menor na minha casa. Gideão estava dizendo assim: eu sou o menor dos menores. Como o Senhor vai fazer para libertar este povo através de mim? Talvez a geração de Gideão não ouviu como deveria ouvir quem é este Deus. Deus usa os improváveis, irmãos. Deus usa pequeno para confundir grande. Sempre que Deus quer mudar o curso da história, irmãos, Ele usa algo que não pode ficar nas mãos dos homens. Quando Ele quis escolher um povo de um ventre estéril de Sara, Ele faz nascer um Isaac, para dar continuidade àquela escolha que Ele tinha feito. De um ventre estéril de Rebeca, faz nascer um Jacó. Quando Deus quer
tirar o povo de Israel do jugo, ele levanta de um ventre estéril, ele faz nascer quem? Sansão. Quando Deus queria preparar o caminho do Messias, de um ventre estéril de Isabel, ele faz nascer o João Batista. Mas quando Deus quis salvar a humanidade, não foi de um ventre estéril, mas foi de um ventre de uma virgem. Ele faz nascer o libertador. Deus usa os improváveis. Se você fala, eu sou o menor. Se você fala, eu sou um improvável, é contigo que Deus conta. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não erra o plantio, irmãos. Talvez você olhe assim e fale bem assim, mas é este aí que vai estar nos liderando nesse departamento. É este aí. Gideão, ele teve medo. A mensagem que o pastor Wanderson pregou sexta-feira passada, Wanderson, ele falou sobre o medo, que nós temos o medo, mas que o medo não pode nos travar. Mesmo com medo, nós temos que avançar. Um determinado dia o pastor Luizinho também estava pregando e ele falou que nós deveríamos ter um medo que nos controla, mas não um medo para nos controlar. Aí eu fiquei bugado. A minha cabeça ficou assim. Eu tenho que ter um medo para me controlar, um medo que me controla, mas não um medo para me controlar. E eu fiquei meditando com aquilo. E eu entendi, eu sei que isso é verdade. É um medo que é natural do ser humano, que nós sentimos, mas nós não podemos parar diante desse medo. Esse medo não pode nos controlar para nos fazer recuar e parar. Deus conta com corajosos. É que mesmo com medo, vai em frente e faz a vontade de Deus. Que mesmo com a circunstância estando ruim dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro do teu ministério, mas tu sabe que vai dar certo, porque quem te chamou garante. E Gideão teve medo. E Gideão foi prudente. Gideão ouve a voz do Senhor e fala bem assim. O Senhor fala bem assim: já entendeu o chamado, Gideão? Aham, já entendi. Agora vai lá e destrói os postes ídolos de Baal. Gideão fala: rapaz, o povo está corrompido. Para me destruir esses postes ídolos, de dia eles me matam. Eu vou ser prudente. Eu vou derrubar esses postes ídolos à noite. É com essa estratégia. E aí eu pergunto: cadê os gideões para derrubar os postes ídolos de Baal? Cadê os gideões que entenderam a sua chamada, entenderam por que está congregando aqui, e que se levanta para destruir os postes ídolos? Nós somos uma igreja protestante que paramos de protestar. Somos uma igreja protestante, mas que não protesta mais. Estamos deixando de ser protestante para ser coniventes. Cadê os gideões para se levantar contra esse sistema pecaminoso do mundo e de forma nenhuma deixar isso adentrar dentro das nossas vidas, dentro dos nossos ministérios, dentro da igreja? Cadê os gideões que se posicionam? Cadê os Martinhos Lutero para pregoar na igreja de Winchester as 95 teses como sistema religioso político? Cadê o João Hus, que mesmo diante de uma fogueira nega essa tua mensagem, nega esta pregação, João, e nós pouparemos a tua vida? E as palavras de João Hus foi: amigos, coloquem mais lenha e por favor, ateiem logo o fogo, porque eu tenho pressa para encontrar com meu Deus.
Hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne, no qual vocês não poderão matar. Em sua morte ele profetiza sobre Martinho Lutero. 102 anos depois nasce Martinho Lutero. Aleluia. Cadê os Paulos? Que por pregar o evangelho verdadeiro e genuíno, por várias vezes foi chicoteado, por várias vezes foi apedrejado, tido como morto. A palavra de Paulo é: trago no meu corpo as marcas do evangelho. Cadê os Paulo que perdem a cabeça decapitados, mas não negam e não deixam de pregar a palavra verdadeira e genuína, porque só é a palavra verdadeira e genuína que traz vida. Mas ao contrário do posicionamento da liderança que Deus quer para esta geração, o que mais nós vemos dentro da igreja, vou falar igreja brasileira, são homens totalmente comprometidos com a tua aceitação. Homens que não suportam esse silêncio, que promove com seus artifícios e quer ver a igreja sapateando, glorificando, mas que quando sai por aquela porta não sabe nem o que foi que se pregou. Nós vivemos em uma geração de pregadores, irmãos, que chega aqui no púlpito e distribui dentro da igreja pérolas. Fica linda a igreja. Pérolas vermelhas, pérolas brancas, pérolas azuis. Todo mundo sai, como foi lindo. Eita, foi manto. Amanhã de manhã a Marlene está varrendo essas pérolas murchas no chão. Amanhã de manhã ela está varrendo essas pérolas murchas, colocando num saco de lixo e ateando fogo. Tratam ao redor do problema, mas não querem confrontar o problema. Tem compromisso com a tua aceitação, mas não tem compromisso com a tua salvação. Se a mensagem dele te confronta, faz você mudar e te leva para o céu, amém. Mas se não te confronta, que amassageia o teu ego, mas está te levando para o inferno. A semente, irmãos, ela pode parecer amarga como fel na tua boca, mas ela é doce como mel dentro do teu ventre. E eu já falei para esta igreja uma vez, e vou falar quantas vezes for necessário. Ou esta igreja morre crucificada, ou viverá morta. Não tem outra forma. Não tem outra forma de entrar no céu sem morrer para si mesmo, sem se enquadrar dentro desta palavra. Aleluia. Mas como é, irmãos? A pergunta que eu faço nessa noite: como é que nós vamos destruir as fortalezas de Satanás se não temos força nem sequer de desligar o celular? Como é que se destrói fortalezas do inferno se não tem força nem para desligar o celular? Como é que quer exercer liderança dentro de um ministério, mas não é líder dentro de casa? Não consegue tirar o celular de um filho, conferir, não consegue repreender, não consegue ensinar, não consegue se posicionar contra o sistema.
é de liderança, e liderança dentro dos nossos lares, liderança dentro da nossa congregação. Que Deus está contando comigo, está contando com você. Talvez não era essa a palavra que você queria ouvir hoje. Irmãos, nós vivemos em um tempo que ou nós nos posicionamos e voltamos a protestar contra tudo que é pecado, contra tudo que não condiz com essa palavra, ou nós iremos caminhar, ou deixar um legado de fracasso para a próxima geração que nos substituirá. Pense nisso. O capítulo 6 de Juízes, Deus demonstra perfeitamente que o pecado trabalha contra nós. O pecado trabalha contra nós. Já vou começar a caminhar para o fim aqui, irmãos. O interessante é que no capítulo 6 de Juízes, a pregação vem antes da salvação. Ficamos na expectativa de Deus levantar um libertador, um juiz. Ao invés disso, Deus levanta um profeta. Você quer ver? Versículo de número 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos os oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a terra, e vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas, ponto e vírgula, mas não destes ouvido à minha voz. Pecado, consequência. É simples. O verdadeiro evangelho não é esse evangelho que se prega hoje aí, irmão, de hipergraça, que tudo você pode fazer. Que tudo você pode fazer. E que quanto mais você peca, mais a graça te cobre. Que o homem pode ter 2, 3 mulheres. Que pode beber. Que pode fazer o que quiser. Este evangelho é um evangelho que te levará para o inferno. E se você não tem conhecimento desta palavra, como é que você vai se posicionar em relação às propostas e às facilidades que os outros evangelhos te darão? A primeira resposta de Deus ao clamor dos israelitas. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta. Olha só, irmãos, aqui nesse texto, você precisa entender isso. O povo está sobre o jugo dos medianitas. Esse povo, ele não demonstra arrependimento. Esse povo, ele demonstra um remorso. Ele está falando assim: Deus nos deu tudo. Agora nós perdemos tudo, nós estamos pobres. Nós estamos nos escondendo, nós não temos casa, nós não temos criação, nós não temos colheita. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, oh Deus, e clama ao Senhor. Aí Deus vai e manda um profeta. Entenda, irmão, é um culto de mulher, talvez não seria esta mensagem que os irmãos queriam ouvir. Mas nem sempre nós iremos escutar o que nós queremos. Deus tem uma palavra para a igreja. Nós vivemos em um tempo que o povo valoriza mais os dons espirituais, a profecia, o dom de milagre, o dom de cura, o falar em língua, a interpretação. Aquele profeta ali revela até o CPF, a igreja cheia de gente. Dons espirituais, bota isso na cabeça dos irmãos. Dons espirituais é ferramenta que o Espírito Santo dá à igreja para a proclamação do evangelho. Os dons espirituais não podem estar acima da palavra.
Entenda. Entenda isto. Aleluia. A primeira resposta de Deus ao clamor dos israelitas é enviar não é enviar um salvador ou salvação, mas dar-lhe um sermão para que aprecie a libertação futura. E eles têm de entender que precisam ser resgatados. Deus manda um profeta convencer do pecado antes de mandar um juiz para resgatar da opressão. Porque os israelitas sentiam remorso, não arrependimento. A resposta de Deus ao clamor prova que eles lamentaram que perderam financeiramente e que querem receber restituição. No entanto, eles não se arrependeram. A prova é tanta que eles continuaram pecando. A idolatria, o adorar outros deuses que Deus repudiava aqui, só acabou lá depois do reinado da Babilônia, como eu já falei para os irmãos. Então eles não se arrependeram, eles clamaram e Deus teve misericórdia. E para concluir, irmãos, tem alguns pontos aqui que não vai dar tempo para que a gente venha falar. Mas eu vou concluir no capítulo de número 7, versículo de número 17 e 18. Olha só. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós, tocando eu todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, e pedireis pelo Senhor e por Gideão. Agora veja bem o que é obedecer liderança. Os medianitas eram 132 mil. Os israelitas eram 32 mil. Deus vira para Gideão e fala bem assim: não quero frouxo, não quero covarde comigo, eu não conto com esse tipo de gente aí. Bora, os frouxos e o covarde, pula do barco, sai, 22 mil volta, fica 10 mil. 10 mil, irmão, Deus vem e fala: agora eu quero, dentro desses 10 mil, eu quero só vigilante. Eu quero só pessoas que vigiam. Bota o povo para beber água. Aqueles que descem com a cara no chão, deixa as armaduras lá. Deixa as armaduras, deixa as espadas. Mete a cara na água, igual cachorro para beber água. Não olhando, não cubando, não observando. Esses aí saem também. Aí hoje, Deus quer povo vigilante. Aí hoje, se um pregador está pregando, se você abrir a Bíblia para confrontar a mensagem dele, ele acha ruim. Eu estou mentindo? Deus conta com vigilante. Paulo vai pregar em Bereia, e o povo confronta a mensagem de Deus. Então esses que não têm vigilância, volta. Ficou quantos? 300. A glória é minha. Agora veja bem, entenda o que o texto está nos dizendo nesse versículo. Entenda isso. Gideão fala, rapaz, Gideão era o líder. E Gideão fala bem assim: tocando eu todos comigo que estiverem a buzina, então também vos tocarei a buzina. Agora imagina aí, Gideão pega 300, divide em grupos de 100. Aí, os irmãos estão com buzina e tocha na mão, ao invés de estar com espada. Agora faz a conta aí, 132 mil. 132 mil contra 300. Divide aí, dá mais de 400 homens, irmão, para cada um.
E estes homens fizeram conforme a liderança. Aí a liderança hoje está falando assim, faz assim. Essa liderança não. A liderança hoje está fazendo assim, vamos por aqui. E o povo está dizendo, não vamos. Isso aí é loucura. Agora imagina só uma liderança, 300 contra 132 mil, e ao invés de estar com espada, está com cântaro e azeite lá e lanterna na mão. E mesmo assim observaram, assanhar numa casa de... Quem já assanhou maribondo, irmão? Esses homens tocar as trombetas ali, 132 mil soldados levantar, eles sem nenhuma arma na mão, é a mesma coisa que cutucar maribondo. E sobre a liderança, esses homens fizeram conforme a liderança falou. A liderança falou bem assim, o que eu fizer, vocês fazem. E eles fizeram conforme a liderança e gritavam, é pelo Senhor que eu estou fazendo, e pelo meu líder que eu estou fazendo. Pode parecer loucura, mas o que Deus colocou no coração da liderança. Ah, mas Deus, eu tenho outro pensamento. Deus não te deu a liderança, então não é sobre teu pensamento, é sobre o coração da liderança. Se a liderança está respaldado nessa palavra, irmão, pode dar sangue no meio da canela, vá com ela. É esta palavra que Deus colocou no meu coração para me transmitir à igreja, e é só até aqui. Eu agradeço a oportunidade.